engenheiro, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Bitcoin. Comigo, como convidado, está o João Canhada, o cofundador do Foxbit, uma das maiores empresas de Bitcoin do país. Boa noite, João. Boa noite, Edson. Beleza? Como é que vai? Rapaz, um prazer estar participando aí. Agradeço muito o convite, viu? Estar participando do Jornada do Dinheiro. Tenho acompanhado aí as suas postagens e tem sido um conteúdo de bastante qualidade. Parabéns. Muito obrigado. Gosto de falar do Bitcoin porque existe muito mito sobre ela. Inclusive, outro dia eu falei com minha tia que eu estava comprando Bitcoin. Ela mora nos Estados Unidos e ela começou a falar que não, é coisa de terrorismo, que o pessoal só perde dinheiro. Então, vamos começar perguntando para o João. O Bitcoin é considerado legal no Brasil? Como que fica essa questão da legalidade? Olha, a única posição que tem não existe algo definido em relação ao Bitcoin no Brasil. Então, assim, o que não é proibido é liberado, tá? A Receita Federal já se posicionou em uma entrevista na Folha de São Paulo a respeito de você pode declarar os seus bitcoins, na verdade você deve declarar seus bitcoins, tá? E aí você pagaria ganho de capital, que gira hoje em torno de 15%, agora vai entrar uma regra nova, vai mudar algumas taxações, enfim. Mas a atual seria de 15% sobre ganho de capitais. Essa é a premissa que a gente tem, essa é a informação que a gente tem. Então, sim, você pode investir em Bitcoin. Se houver ganho, você paga os devidos impostos e tudo bem. Com relação a essa áurea complicada do Bitcoin, que nem a sua tia mencionou, eu também tenho essa experiência em casa, tá? Não é diferente na minha família. Até hoje estou tentando explicar Bitcoin, meus parentes. Alguns já entenderam, alguns começaram a entender. Outros falaram para mim parar de lidar com isso, procurar um emprego de verdade, enfim. Ainda tem todo um receio, né, de como funciona e tal. É muito desconhecimento, na verdade, sobre a tecnologia. Você fala, é uma moeda digital e tudo mais. Aí a pessoa fala, mas é moeda virtual, moeda digital, alguns têm vários termos diferentes. E, cara, o reais que você tem no seu banco é uma moeda virtual, tá? Até porque você tem lá 1/8 do que tem depositado, realmente está ali depositado, né? O restante é tudo reserva fracionária do banco. Então você já trabalha com moeda virtual. O Bitcoin ele é uma moeda digital, tá? Um token digital, enfim, ele tem N denominações. O Bitcoin ele é quântico, eu não posso nem qualificar ele como moeda. Se eu colocar ele como moeda, eu estaria sendo muito simplista, dizendo que o Bitcoin é uma moeda, para falar a verdade. Então, é algo muito complicado de explicar tudo, tá? Na verdade. Entendi. Assim, de uma maneira mais resumida, então, a diferença entre as moedas reais, assim, e o Bitcoin seria aqueles blockchain, né, que o pessoal comenta. Isso. O Bitcoin tem uma particularidade por trás dele, que é a tecnologia. O blockchain, que é o bem falado, né, os bancos, inclusive, estão comentando muito ultimamente. A blockchain, ela, na verdade, posso definir rapidamente ele como um livro contábil público permanente, onde todas as transações que aconteceram na história dessa criptomoeda, ou dessa moeda digital, enfim, não vou dar um termo definido, vou falar vários para ela, porque eu não quero definir um só. Com relação voltando à blockchain, ela, cara, desculpa, só um minuto. É que eu acabei de chegar de viagem. Bom, ela é um livro contábil público, permanente, em suma, do qual você consegue ter um dinheiro programável, tá? Podemos chamar o Bitcoin de uma moeda programável, vai? E é onde você consegue escrever informações nessa troca, tá? O blockchain ele registra trocas, em essência. Então eu consigo mover qualquer tipo de informação de ponto A para B sem que ponto A conheça o B, sem que o B conheça o A. Eu posso escrever no blockchain que eu estou transferindo
A propriedade de uma casa, de um terreno, de um carro, estou transferindo dinheiro, estou transferindo, enfim, eu posso escrever basicamente o que eu quiser na blockchain. A blockchain do Bitcoin tem algumas limitações técnicas que outras blockchains resolvem, mas eu imagino que é uma questão de tempo até que seja solucionado essas particularidades técnicas da blockchain do Bitcoin. Entendi. O importante é que ele tira as instituições centrais, né? Ele descentraliza as transações, né? Que o pessoal fala. Perfeito. O blockchain, na verdade, ele não existe uma instituição por trás dele. Não existe uma empresa, não existe um banco central. Ele é totalmente descentralizado. Você pode emitir bitcoins em seu próprio computador. Hoje, não mais como uma eficiência, tá? Você provavelmente hoje, em computador pessoal simples, vai gastar infinitamente mais em energia elétrica do que vai gerar em bitcoins. Então, sim, você pode gerar bitcoins com qualquer computador, não é rentável. Tá? Entendi. Então, você pode gerar bitcoins com seu notebook, sim, só que você vai gerar lá R$1 em bitcoin e vai te vir uma conta de energia de R$700. Então, não é viável, não é economicamente viável. Entendi. E o pessoal sempre quer saber como que ele vai conseguir, ele pode conseguir ganhar dinheiro com o Bitcoin. Existem os três, né? O pessoal está avançando nessa parte de venda e compra. Você poderia explicar mais ou menos, pessoal? Positivo. Bom, o Bitcoin, a gente pode entender ele como um token para ter acesso à blockchain, para você escrever alguma coisa na blockchain, seja uma transação, enfim. E você tem que adquirir o Bitcoin em algum momento para poder ter acesso a esse mundo novo, tá? Dentre algumas das opções que existem, existe a Foxbit. Tá? Que hoje a Foxbit é uma corretora de Bitcoins, a gente tem 15 meses de mercado, porém a gente já é líder consecutivo no Brasil há 12. Então a gente teve um grande avanço em relação à velocidade de angariar market share. Hoje a gente já detém 50% do volume global do Brasil, do volume do Brasil, né? Posso resumir. E isso representa um número de cerca de, 8, 9 milhões mês no volume atual. Tá? Só nesses 15 meses de atuação da Foxbit, a gente intermediou mais de 62 milhões de reais em negociações. É um volume bem representativo para uma startup de 1 ano e 3 meses. Nossa, muito bom. A gente tem algumas políticas de compliance para você poder comprar seu Bitcoin. Tá? A gente exige uma validação prévia. Você tem que enviar alguns documentos. É uma CNH, um comprovante de endereço. E a gente colocou como padrão, se você for negociar acima de R$ 1.500 dia, uma selfie segurando o documento. Foi um meio que a gente encontrou, por ser uma plataforma 100% digital, de afastar golpistas e conhecer melhor aquele cliente que está movimentando tanto volume, né? Acima de R$ 1.500 já posso considerar um volume já expressivo, se for esse o dia. Enfim, esse foi o modelo que a gente encontrou de compliance, tem funcionado muito bem. Com toda essa movimentação financeira, a gente não sofreu quaisquer golpes nesse período. E, enfim. Inclusive, eu ia falar para o pessoal que na hora de comprar o primeiro Bitcoin, é sempre bom escolher sites confiáveis. Meu primeiro Bitcoin eu comprei na Foxbit, foi bem rápido, fiz a transação, né, faz o TED, já no dia já entra e já fiz a compra. Porque muitas vezes o pessoal faz uns sites meio do exterior, site estrangeiro, que você não conhece direito, e é importante essa questão de segurança, né, João? O Foxbit, ela investe bastante nessa parte, né? Sim, a gente, por exemplo, em relação à segurança, a gente preza muito pela transparência, desde o início da operação da Foxbit, desde o dia zero. Por exemplo, a gente publica os endereços das nossas carteiras de custódia. Quando você envia Bitcoin para a Foxbit, você verifica que há custódia, verifica seus Bitcoins aonde eles estão, entendeu? Você verifica que eles estão armazenados ali, que a gente não está utilizando para outro fim. Você consegue verificar todo aquele montante depositado de todos os clientes ali. Isso é algo
muito especial nesse mundo de Bitcoin. Existia muita dúvida em relação à segurança das exchanges. Já houve fraudes no passado de outras exchanges. E isso dá uma segurança para o usuário muito bacana, dele poder fazer auditoria na plataforma. A própria plataforma da Foxbit é open source. Então, se você for programador, você pode auditar todo o nosso código. Tá? Não só as carteiras, a custódia, como também o código da plataforma. Eu acho que mais transparente do que isso é quase impossível. Nem os bancos são assim. Nem os bancos são assim. Se você quiser verificar o quanto tem depositado lá no Bradesco ou qualquer outra instituição, Itaú, enfim, Santander, etc., não é tão simples. Tá? E você consegue fazer isso na Foxbit em tempo real, o que é algo muito bacana. Se uma pessoa quiser deixar ela Bitcoin em da custódia no Foxbit, então é tranquilo. Apesar de não ser uma carteira individual. Isso. A gente tem um seguro na wallet nosso de $250 mil. A gente usa uma empresa chamada BitGo. Tá? Quem quiser entrar, ela é muito boa para você manter seus bitcoins lá, é bitgo.com. A questão é que a gente não incentiva que o usuário deixe Bitcoin na exchange, tá? Eu duvidaria de uma exchange se ela me incentivasse a deixar Bitcoin com ela. Né? Isso não é uma prática interessante. A gente quer que você guarde seu Bitcoin com você e no momento de que você for negociar, você move para a Foxbit. Tá? Por isso que a gente tem uma particularidade de depósito instantâneo de Bitcoin. Você deposita Bitcoins na Foxbit, em cerca de 10 a 15 segundos você já pode negociar sem perder essa questão de volatilidade do mercado, sem perder valor, porque os Bitcoins estão rápido. O Bitcoin está caindo, você deposita na Foxbit e negocia em 15 segundos. Nenhuma outra plataforma no Brasil tem essa tecnologia. Tá? Então, a gente desincentiva de você deixar a custódia, seus Bitcoins sob custódia na Foxbit, o que é uma particularidade da tecnologia, né? O Bitcoin, se você for ver, ele devolve o poder ao povo, a custódia do seu dinheiro, quem faz é você não precisa de um intermediário. Tá? Move para a Foxbit quando você for negociar aqueles Bitcoins. Ou se você for trader, aí sim, mantenha a quantidade que você precisa disponível lá parada e negocie o tempo que for desejado, entendeu? Mas uma vez comprado, vai guardar muito tempo? Cara, move para BitGo ou para alguma outra wallet de confiança sua. Enfim, é isso que a gente encoraja. Eu ia perguntar disso, existe muita volatilidade no preço dos Bitcoin. Tem algum... por que isso acontece? É por causa da lei da procura e oferta? É uma tecnologia nova, né? Se a gente avaliar o market cap do Bitcoin, ele tem 6 bilhões de dólares, algo em torno ali 25 milhões de reais. Isso é muito pouco. É muito pouco. Isso aí é o movimento da Bovespa aqui a cada 15 dias. Entendeu? E quem é Bovespa perto dos outros mercados maiores, né? A nível mundo. Então, assim, o Bitcoin ainda está em crescimento, ainda tem muita água para rolar. E ele provavelmente vai continuar estável até que tenha um grande volume de movimentações. Quando começar a entrar grandes instituições que têm capital para aportar, investir mesmo na tecnologia, eu imagino que esse spread tende a diminuir, essa volatilidade tende a diminuir, enfim. Entendi. E tem um pessoal que anda ganhando dinheiro com Bitcoin, né? Eu já ouvi falar, isso é realidade mesmo? Existe esses traders que ganham mesmo? Existe sim, já temos traders profissionais atuando na Foxbit, e já tem empresas que fazem robôs para a Bolsa de Valores, que já estão fazendo testes na Foxbit para utilizar Bitcoins. Tem grandes empresas olhando para o mercado de Bitcoins, e existe uma possibilidade de ganho com relação tanto ao spread que tem aqui no Brasil, que varia ali de 5% a 10% normalmente. Então, você pode adquirir Bitcoin aqui, converter para dólar lá na Bitfinex. Uma vez estando em dólar, o Bitcoin caiu ou subiu, você adquire Bitcoin novamente, vende no Brasil. Enfim, dá para você trabalhar com uma cotação que a gente chama de dólar Bitcoin, que na verdade nada mais é que a divisão do preço que estão pagando em reais no Bitcoin aqui
pelo preço que estão pagando em dólares no Bitcoin. Então, você tem ali a cotação de dólar Bitcoin na plataforma, acho que você deve ter verificado lá, quando logou na Foxbit, e você consegue trabalhar por ali, por exemplo, seguindo esse preço. Compra mais barato, vende mais caro. O dólar Bitcoin está muito próximo do comercial, vou comprar, aguarda lá 3, 4 dias ou menos, o dólar dá uma disparada, acontece alguma coisa lá com o governo, esse momento de instabilidade política nossa, que o dólar valoriza, desvaloriza, tá muito louco, tá mais volátil que o Bitcoin, o dólar real, ultimamente. E você pode ganhar com isso, com essa variação. Tá? Esse seria talvez o método mais inicial, ali, simples de ganhar. Claro que você pode ter prejuízo, provavelmente terá nas primeiras operações, para falar a verdade para ti, tá? Não vou mentir, não. Também tem operações de que você pode trabalhar alavancado. Tem empresas como a Alcacoin que você trabalha lá 10, 20 vezes alavancado. A BitMEX que você consegue trabalhar até 100 vezes alavancado no mercado de futuros em Bitcoin. Então, um trader especialista com essa proporção de alavancagem, ele consegue obter grandes ganhos, com pouco capital investido. Nossa, muito legal isso. É bom para o pessoal conhecer essa nova arma que você pode ganhar muito com os Bitcoin. E a pessoa que quer comprar Bitcoin somente para guardar e depois comprar produtos, o Bitcoin anda, assim, o pessoal anda desenvolvendo tecnologia que facilita bastante, né, essa compra ou uso de Bitcoin como uma troca, uma moeda. Isso tem acontecido, sim, mas mesmo em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a proporção de compra de bens utilizando Bitcoin não tem sido alta. Tá? Eu não imagino que vai ser uma tendência no curto prazo, não. O pessoal que compra Bitcoin normalmente não quer gastar. Ele gosta tanto da tecnologia que ele não quer, ele tem dó de gastar o Bitcoin dele para comprar um produto. Entendeu? É gostoso você usar Bitcoin para pagar um produto? Sim, eu tenho uma boa sensação quando eu uso Bitcoin para pagar alguma coisa. É uma sensação de liberdade única. Mas, normalmente, ninguém quer gastar Bitcoin. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que num curto espaço de tempo, isso não vai acontecer com tanta frequência e não tem acontecido com tanta frequência. Existem opções, sim. No Brasil, de maior, a gente tem aí a Tecnisa, que aceita Bitcoin como para você adquirir algum apartamento. A gente teve recentemente numa palestra onde o Romeu, que é o chefão lá da Tecnisa, e ele citou, beleza, a gente aceita, é legal, é bacana, mas ninguém comprou um apartamento em Bitcoin até hoje. Só que gerou um retorno de mídia para ele de 2 milhões de reais. Entendeu? Para ele foi muito bacana. E garanto que ele está super feliz de ter falado que aceita Bitcoin. Vendeu? Não vendeu. Mas também tem aquela questão, né? O ticket médio de um apartamento é muito alto. E não faz muito sentido para o brasileiro usar Bitcoin para pagar um apartamento, por exemplo. Porque ele vai ter que depositar numa exchange, comprar o Bitcoin e mover para comprar o apartamento. É mais fácil ele fazer o TED da conta dele para o banco. Porque Bitcoin é dinheiro, Bitcoin é pagamento à vista. E também não é muita gente que tem dinheiro para pagar um apartamento à vista, não. O pessoal geralmente financia. Não. E em relação, vamos ver, terminar um pouco essa entrevista, em relação ao futuro do Bitcoin, eu vi que você participou de um evento que foi grandes empresas nela, você poderia comentar um pouco como foi? Qual é o futuro do Bitcoin? Mas a gente tem sido procurado por algumas instituições, desde bancos, enfim, algumas empresas grandes. Elas ainda tentam desassociar aquela coisa, eu quero blockchain, não quero Bitcoin, fica naquela, né? A gente fala para eles, olha, você quer uma blockchain privada, só que você está falando de intranet, quando a gente tem uma internet aqui disponível, que é a blockchain do Bitcoin. Então as empresas estão querendo separar, em vez de elas irem para a internet, elas querem fazer a intranet. Beleza, só que em algum momento elas vão se dar conta de que a intranet não tem tanto futuro quanto a internet. E elas vão ou plugar essa intranet na internet, que seria a blockchain do Bitcoin,
ou simplesmente abandonar essa questão de intranet e plugar 100% da tecnologia deles na blockchain do Bitcoin. Entendeu? Isso é algo que, para mim, é o que vai acontecer nos próximos anos, entendeu? É uma tendência, já falaram, blockchain é um caminho sem volta, é uma tecnologia que está aí, em todos os contatos que a gente teve com instituições. A conversa é, vamos usar blockchain dentro de nossa empresa, nossa indústria, nosso banco, enfim. Existe uma economia muito grande em custos, e sim, é muito bom a blockchain para a gente. A gente ainda está estudando, temos N possibilidades na mesa, e eles ainda querem desassociar o Bitcoin do blockchain. Mas vai mudar. Vão usar a blockchain. A instituição que não está olhando para a blockchain hoje, para o Bitcoin, enfim, pare, pense, e, cara, estuda um pouco mais esse negócio, porque isso vai mudar tudo que você tem hoje, tá? A gente estava num evento onde o VP do Bradesco citou uma conversa que ele teve com o presidente da Swift, que faz a validação de transações de remessas, enfim. É a maior empresa que faz isso no planeta hoje. Perguntaram para ele, cara, como você imagina que vai ser a Swift daqui 5 anos? Ele falou, olha, eu não sei como vai ser a Swift daqui 5 anos, não sei se a gente vai existir daqui 5 anos, mas se existir vai ser algo totalmente diferente do que é hoje. Então, por aí você vê o quão preocupado ele está e o quão ele está entendendo que existe tecnologia disruptiva ali batendo na porta dele. Interessante. A população tem que estar preparada para essa tecnologia que vai mudar, né, o nosso jeito de usar as moedas digitais. E, cara, por último... Eu acho que para o Bitcoin, para o mainstream, a população vai usar Bitcoin sem saber que ele está usando Bitcoin. Ela vai fazer uma transferência e não vai saber sequer que ao fundo tem Bitcoin no meio. Para mim é isso que vai ocorrer. É como, por exemplo, eu quero mandar um e-mail, eu mando e-mail hoje. E eu não preciso saber o que raios que é o protocolo SMTP. Entendeu? É o que vai acontecer com o Bitcoin. Eu vou mandar dinheiro de ponto A para B e eu sequer vou saber que raios que é a blockchain do Bitcoin que estava por pano de fundo ali. Entendeu? Quando isso acontecer, é quando o Bitcoin vai estar no mainstream ali, que todo mundo vai estar usando, todo mundo vai entender, não vai entender, mas vai usar, assim como é hoje com relação ao e-mail. Pode perguntar para quem você quiser na rua o que é o protocolo SMTP, ninguém vai sequer saber. Entendeu? Entendi. Mas eles sabem enviar e-mail, tenho certeza disso. Entendi. Então, como a dica para os nossos leitores de Jornada do Dinheiro, você orientaria, sei lá, fazer pequenas compras, Bitcoin, ou pelo menos começar a estudar? Qual é a última dica que você poderia dar para eles? Olha, eu vou usar a dica do Stephen Kennedy, que ele fala, compre 1% do seu patrimônio em Bitcoin. Se tudo der errado, você vai perder esse 1%. Se tudo der certo, provavelmente você vai aposentar. Nossa, falou tudo mesmo. Então, muito obrigado, João. E se você se interessa a comprar Bitcoin, eu aconselho também usar o Foxbit, porque ele tem associação com várias contas bancárias. Às vezes você nem vai precisar fazer TED, ou dependendo do banco vai precisar, mas é rápido. E assim, a plataforma, para quem está acostumado a usar, comprar ações ou comprar tesouro direto, é bem similar. É só fazer Tem mais alguma? Pode falar um adendo, João, se você quiser? A Foxbit ela dá um bônus por padrão de R$2 por cadastro, que é para o usuário ter conhecimento da tecnologia, utilizar ela na prática, sem ter que pôr a mão no bolso, literalmente. Ele faz o cadastro, ele já pode adquirir aqueles R$2 em Bitcoin, compra, vende, move de um lado para o outro e já tem um conhecimento da tecnologia. Entendeu? E isso é algo que é bem bacana, na verdade, de divulgação. A gente já distribuiu mais de R$20 mil em bônus, tanto desses bônus quanto outros indiretos, enfim, parcerias com outras empresas. Houve um tempo que a gente estava com a parceria com uma empresa externa que ela estava dando $5 por cadastro. Enfim, a gente sempre tenta buscar o máximo de benefício para o usuário. A Foxbit tem uma posição muito forte em relação ao atendimento, a gente preza muito pelo atendimento de qualidade. Tanto é, se você buscar qualquer reclamação, você não vai achar. A gente não tem uma reclamação não atendida. Tá? Houve sim alguém que
perguntou, ficou com dúvida, reclamou e tal, mas todos foram atendidos, todos. Se alguém está vendo esse vídeo e não foi atendido, entre em contato comigo, eu vou dar um puxão de orelha aqui dentro. Mas até então eu não tenho nenhum reporte em relação a isso. A gente não está deixando nada, não existe qualquer expendência em relação aos nossos clientes. Tá? Se você tiver Bitcoin, você vai entrar em contato comigo, eu vou te atender numa boa, pode me procurar no Facebook, no LinkedIn, pode me mandar mensagem, a gente vai conversar. Nem sempre eu vou responder em tempo hábil, porque às vezes está meio tumultuada a vida, mas eu vou responder, pode ter certeza disso. Muito bom. Aí a pessoa já vai perder o medo de comprar Bitcoin. Você já está dando bônus e já começa com Bitcoin na carteira já. Essa é a ideia. E muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até o fim. Gostaria de também agradecer ao João. E você, se precisar saber mais do assunto, você pode entrar no nosso site, www.jornadadodinheiro.com. Também assine nosso canal do YouTube. E João, você queria falar mais alguma coisa? É só isso mesmo, agradecer a oportunidade, Edson. Continue com o seu trabalho, está bem bacana. Eu estou acompanhando. E é isso, a gente tem que fazer mais esse tipo de posições de empresas divulgando Bitcoin, espalhar o conhecimento mesmo, porque é algo que precisa. Tá? A gente tem nosso blog, tem canal no YouTube, a gente publica vídeos frequentemente, etc. E não existe nada melhor do que Bitcoin na prática. Faça seu cadastro e ganhe seu bônus. Opa. Então, até mais e depois vamos ter mais vídeos sobre Bitcoin. Muito obrigado e boa noite.